Então, comece peneirando a farinha de trigo e o fermento em pó. Depois, misture bem. E então, você vai colocar na batedeira a margarina e o açúcar. Vamos usar o batedor folha nessa receita, que é o ideal para esse tipo de massa de biscoito. Quando a mistura ficar fofa e esbranquiçada, você vai acrescentar o rum e a essência de baunilha. Você também pode parar a batedeira um pouco e homogeneizar a massa antes de adicionar o ovo. Depois de adicionar o ovo, a gente vai colocar a farinha e o fermento aos poucos. Lembrando que nesse tipo de massa não é legal ficar batendo demais. Isso vai fazer com que o glúten se desenvolva, deixando a massa elástica e dura, e a gente não quer isso. No final, você vai obter uma massa lisa e homogênea. Divida ela em 3, embale em plástico filme e leve à geladeira por pelo menos 1 hora. No momento de abrir a massa, para evitar que algumas partes fiquem mais grossas, outras mais finas, o segredo é começar pressionando o centro com o rolo e puxando para as laterais. E no final, você deixa um pouquinho menos de peso sobre o rolo. Uma dica, quando você estiver abrindo a massa, é pressionar com o corpo o plástico na bancada. Desse jeito, ele não vai escorregar. Abra a massa até a espessura de meio centímetro. Passe para uma placa. Leve ao freezer e, enquanto isso, abra as 2 outras massas. Retire a primeira massa do freezer e, com uma régua e uma faca, você vai cortar um quadrado de 20 por 20 centímetros e devolver ao freezer. Retire do freezer e faça marcações de 5 centímetros de um lado e de 2,5 centímetros do outro. É importante você trabalhar rápido para a massa não amolecer, mas se isso acontecer, é só devolver ao freezer e continuar depois. Então, com uma espátula ou com uma faca, você vai cortar a massa, de forma a se formarem vários retângulos. Volte para o freezer e repita esse mesmo processo com as 2 outras massas. Você vai tirar a massa do freezer e vai passar ela por uma placa forrada com papel manteiga. Então, você vai assar em forno médio, 180 graus, pré-aquecido por 8 a 10 minutos. Derreta o top em potência média, mexendo a cada minuto. Aqui a gente quer que a cobertura chegue na temperatura entre 38 e 42 graus, que é a melhor para o banho. Quando você for banhar, é importante que o biscoito já esteja em temperatura ambiente. A gente vai primeiro recobrir todo o biscoito com a cobertura, dar leves batidinhas sobre a própria cobertura para retirar o excesso e depois limpar o fundo ou sobre a borda ou com uma espátula. No momento de pousar a peça, deixe ela escorregar do garfo, para ela não ficar com aquela marca de banho. Você vai levar a placa para a geladeira. Se as peças secarem em temperatura ambiente, elas vão ficar sem brilho e talvez até esbranquiçadas. Se necessário, depois que as peças secarem, retire as rebarbas com uma faquinha. Para fazer o cone, primeiro a gente dobra o papel manteiga para conseguir um triângulo, recorta esse triângulo e enrola ele como mostra na imagem.
Agora a gente vai derreter o top branco, vai passar ele para o cone de papel manteiga e vai dispor as peças que a gente banhou em 7 colunas, conforme a gente mostra aqui. Primeiro você vai cortar a ponta do cone e daí é só fazer o desenho das peças. Leve para a geladeira por alguns instantes para secar. Então, disponha as peças em uma embalagem de presente. E pronto, agora é só jogar e quem fizer mais pontos está liberado para comer as peças no final.